aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes, nessa hora, eu quero ministrar para você uma breve palavra que tem como título o poder daquilo que você diz. Em Provérbios, capítulo 18, verso 20 e 21, diz o seguinte: do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, preste atenção, filho. Muitas pessoas não sabem o poder daquilo que dizem e, por consequência, não sabem que estão vivendo hoje por aquilo que disseram no passado. Esse versículo diz que o que você diz pode te salvar ou até mesmo destruir a sua vida. Nosso problema como filhos de Deus é que nós achamos que Deus só ouve aquilo que falamos em oração e não prestamos atenção no que falamos quando não estamos orando. Eu creio que uma das principais evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo são as suas palavras. Nossas palavras têm o poder de impactar a nossa vida, a nossa família, o nosso negócio e o nosso ministério. Pequenas frases, orações e expressões podem ser usadas em nosso favor, antes que ela se volte contra nós. Se soubermos usar esse dom de falar do que Deus nos deu, nossa língua certamente receberá muitas bênçãos e quebrará muitas coisas negativas que disseram contra nós. Vida, sucesso, calamidade e até mesmo morte pode acontecer, e o melhor de tudo é que só depende de nós. Primeira coisa que eu quero te falar: o poder da morte nas palavras. Tiago capítulo 3, do verso 6 ao 8. Suas palavras podem contaminar o seu corpo e o corpo de Cristo. Em Tessalonicenses capítulo 3, verso 10 e 11, Deus profere fortes palavras a respeito daqueles que murmuram, fofocam e fazem mau uso da língua para a destruição da obra de Deus. E vê esse tipo de atitude como um pecado e declara que aquele que age dessa forma é maldito, condenado, que deve ser excluído da igreja. Um caso semelhante, o apóstolo Paulo orienta que entregue a Satanás em 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Suas palavras podem trazer angústia para sua alma. Lembre-se do que está escrito em Provérbios 21, 23. Jamais verá uma pessoa cheia de paz e alegria que seja linguaruda. Outra coisa, suas palavras pesarão por toda a eternidade. Em Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Somos os principais afetados por nossas palavras de destruição. Nossas palavras influenciam até de maneira de Deus nos julgar. Jesus estava tratando disso quando proferiu as palavras de Mateus 12. Sabendo da tremenda influência que elas têm, deveriam ter muita cautela em falar corretamente e jamais usarmos a nossa boca para liberar a calamidade. O poder da vida nas palavras está lá no Salmo 34, verso 12, 13, Provérbios 18, 21. A vida está no poder da língua. Se você usar ela de maneira correta, você tem à ponta da sua língua um poder maravilhoso de abençoar e vivificar todos à sua volta. Nossas palavras têm o poder, muitas vezes nós não imaginamos. Palavras que transformam pessoas. Precisamos compreender que palavras são sementes e aquilo que você semear através das suas palavras, você vai colher. Em Gálatas capítulo 6, verso 7. Palavras mudam circunstâncias. Em Marcos capítulo 11, verso 22 e 23. Você é aquilo que diz. Muitos estão esperando acontecer,
Mas o princípio de Deus é o contrário. Eu falo a palavra e depois os sinais acontecem. Jesus disse para falar ao monte. Muitos oram e oram muito. Orar é muito importante. Todavia, o falar é necessário. Você nunca vai crer além daquilo que você fala. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 e 14. Palavras nos dão salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. O salvo tem uma linguagem. Como usar, pastor, as palavras a seu favor? Desafio é colocar em prática o que temos aprendido. Com certeza, por meio do que você fala, você poderá evitar tragédias e calamidades e liberar o poder de Deus para fazer milagres como jamais experimentou. Sua vida nunca mais será a mesma. Quebre toda palavra de morte que já saiu da sua boca. Mude a maneira de falar. Declare palavras inspiradas por Deus. Lá no Salmo 19, verso 4. Posicione-se como uma autoridade diante das palavras de morte do inimigo. Quebre todo espírito de fofoca, murmuração em sua vida. Use a sua língua para ministrar vida a si mesmo e aos que estão à sua volta. O que nós podemos concluir? Essa mensagem é uma revelação poderosa sobre o poder das nossas palavras. Porém, enquanto isso for apenas um conhecimento, não fará muita diferença. Mas se usarmos para o bem, a vida de Deus se manifestará. Que tipo de palavras saem da sua boca? Positivas ou negativas? Você já teve alguma experiência ao declarar palavras e vê-las influenciar circunstâncias? Você percebe que precisa haver mudança no seu vocabulário? Eu quero orar por você. Eu creio que Deus vai mudar a sua história através das suas palavras. Você vai começar a declarar promessas de Deus, bênçãos, prosperidade, paz, restauração, restituição. E você vai receber o melhor de Deus na sua vida. Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra. Que a cada dia mais o Senhor refreia a nossa língua de pecar contra ti e contra os nossos irmãos, sempre nos dando sabedoria, sempre nos dando direção, sempre nos ajudando a falar aquilo que o Senhor falaria. Ajuda, Pai, dá-nos sabedoria e discernimento, que na nossa boca não saia palavras torpes, mas saiam palavras de salvação, palavras de edificação, palavras que curam, palavras que reanimam. Em nome de Jesus, eu oro abençoando a todos que estão me ouvindo por esse canal do YouTube, que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixe um comentário no nosso canal, nos ajude a crescer, onde a palavra de Deus seja pregada. Se você é um empresário, um profissional liberal, e deseja nos abençoar financeiramente, fale comigo. Vou te dar o número da conta, o Pix, para que você possa investir no nosso ministério, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Nós ajudamos aqueles que nada têm com cestas básicas e também levando eles para ter um encontro com o Senhor. Lembre que toda semeadura tem uma colheita. Faça uma colheita no nosso ministério e faça uma semeadura e tenha uma grande colheita. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém?